Agora sim. Tomás Vieira Mário, muito boa noite, bem-vindo. Este é o nosso primeiro encontro de 2026 para olhar para os principais pontos da semana. Boa noite, Emílio, e bom ano para si e também para quem nos segue a partir de casa. Pois bem, vamos olhar para a questão da época chuvosa, que já provocou pelo menos 30 mortos em todo o país. E nesta semana não temos como não olhar para o legado de Alfredo Gamido, deputado na Assembleia da República e também antigo ministro da Administração Estatal, governador também do governo da Frelimo, e também para o arranque do ano letivo. Iniciamos o ano e já em plena época chuvosa, com cheias, inundações e vítimas humanas. O período chuvoso e ciclónico vai até abril e já temos registrados, Tomás, mais de 50 mortos em todo o país. Os meses que se seguem podem ser bem piores. Uma vez mais, boa noite, Emílio, e bom ano a todos. É um início do ano sempre problemático devido à época chuvosa e ciclónica. Como bem refere, ainda estamos no início de janeiro, já temos mais de 50 vítimas humanas. Há notícias de algumas novas características desta época chuvosa, nomeadamente em Manica. O fenómeno das trovoadas que mata pessoas é um fenómeno bastante preocupante em Manica. Descargas atmosféricas bastante violentas. Manica é uma província bastante vulnerável a essas descargas elétricas. E, portanto, parece que é preciso que haja uma estratégia mais localizada de prevenção em Manica, tendo em conta não só a chuva, mas também essas descargas elétricas. Matam muita gente todos os anos. E, claro, onde há muita morte neste tipo de fenómenos, sempre há explicações, enfim, sobrenaturais, de feitiçaria, o que apela para que haja, de facto, uma política em Manica talvez um pouco mais consentânea com esta realidade das trovoadas, das que matam pessoas. E veja, Hermínio, este ano, creio que é pela primeira vez, tivemos Lixinga inundado, com 700 deslocados. Não me parece que tenha havido no passado tanta gente em Lixinga deslocada devido às cheias urbanas. Então, quer dizer que o fenómeno das mudanças climáticas está cada vez mais a nos colocar à prova, a nos empurrar para novas perspectivas de defesa e prevenção. E o que se passou em Lixinga parece que realmente foi um facto que encontrou a cidade não preparada, porque foi em 2, 3, 4 dias que houve logo inundações, as pessoas não estavam preparadas e ficaram deslocadas a mais de 500 pessoas. Então, início do ano muito problemático, com estas mortes e com fenômenos novos como cheias urbanas em Lixinga, zona planáltica, que não era normal ter este tipo de fenómenos. Então começamos o ano com este problema de cheias que é preciso, de facto, uma resposta talvez um pouco mais específica para cada zona. Não é fácil, imagino. O governo tem que se dobrar todo o ano e cada vez com menos recursos, como aliás temos vindo a dizer, os principais doadores de Moçambique vão saindo um a um e, portanto, é uma situação realmente muito crítica. Uma situação preocupante esta, quando também chegam alertas de possíveis inundações na região austral de África, já chegam alertas da África do Sul, exatamente. Zimbábue, e, portanto, quando é assim, sabe, nós estamos aqui a jusante. Os países já montante, quando têm cheias, abrem as suas barragens para evitar o pior. Nós temos que receber a água, por vezes recebemos lá à meia-noite, 3 da manhã. O que aconteceu no ano passado na Boane foi uma catástrofe, porque realmente a barragem de Bombos foi aberta de madrugada, ninguém estava prevenido, mas em consequência de cheias que vinham a montante na Suazilândia. Portanto, a nossa situação em direção ao mar tem vantagens, mas também tem desvantagens. Exatamente. Que nós temos que receber as águas dos vizinhos e saber geri-las, às vezes sem capacidade necessária, com o ritmo e o tempo em que isto ocorre em Moçambique e em várias partes de Moçambique, não é só no sul, também no Rio Zambeze, que a Barabassa pode, em algum momento, também descarregar.
Então, é uma época muito complexa que nos impõe esforços e nos impõe criatividade e imaginação, talvez muito acima da nossa capacidade. Pois bem, Tomás, a semana também foi marcada pelo último adeus, portanto, foram enterrar quarta-feira os restos mortais de Alfredo Gamito, um político com um longo percurso na governação moçambicana. Figuras públicas de grande destaque enalteceram as qualidades de Gamito enquanto governador da província de Nampula, ministro da administração estatal e também deputado da Assembleia da República. Tomás, como é que descreveria a carreira desta figura, falecida no domingo passado? De facto, é uma figura que deixou o seu marco na nossa história política, na nossa independência, como dirigente do governo, desde a altura em que era governador da província do Niassa, de Nampula. Há uma expressão que diz que Nampula é a capital do Norte. Essa expressão vem do Gamito, capital do Norte, refere-se a Nampula. Mas ele teve um papel muito importante em diversos momentos. Um dos pontos que foram muito críticos nos acordos de Roma de paz entre o governo e a RENAM foi como é que seria a administração dos territórios que a RENAM controlava após o acordo de paz. A RENAM não queria perder o controle dos territórios, queria manter-se lá, porque era uma espécie de voto cativo, e então nasceu aquela história de dupla administração, em que havia uma parte que o Estado moçambicano administrava e outra que a RENAM mantinha de alguma forma. O ministro Gamito esteve nessa fase de gestão de dupla administração de um país que tem administração do governo central, outra da RENAM, mas com o Ministério da Administração Estatal a coordenar esse processo. Um processo muito, muito delicado naquele momento e que foi dirigido com capacidade, porque o ministro Gamito tinha esta condura de ser uma pessoa muito paciente, que ouve todas as partes, não se precipitava nas decisões e não falava muito. E depois eu tive também o privilégio de uma forma ou de outra, trabalhar próximo dele no Parlamento, no debate muito longo da Lei do Direito à Informação. Esta lei que estava no Parlamento desde 2006, só foi aprovada em 2014 no Parlamento. E foi na fase do ministro Gamito no Parlamento. E ele coordenou muito bem os debates, porque eram debates bastante, às vezes, muito acalorados entre a sociedade civil e o Parlamento, com alguns mal-entendidos sobre o que é que nós queríamos. O ministro Gamito foi capaz de, na comissão que eu dirigia, visitar países estrangeiros para ouvir experiências, perceber que lei era essa e rapidamente entendeu que era uma lei de quadro internacional e que Moçambique não podia ficar fora e dirigiu um processo de nos harmonizar, de nos consensualizar de forma bastante criativa e pedagógica. E, no fim, a lei foi aprovada em 2014 por consenso, o que era muito raro, por consenso. Uma lei que era tão controversa, no fim, teve o consenso das três bancadas. Quer dizer que ele dirigiu o processo de uma forma tal que todo mundo compreendeu que a lei era essencial e, no fim, foi uma lei aprovada por consenso e que respondia aos padrões internacionais, que era isso que era mais importante. Então, ele deixou um marco muito importante em termos da sua forma de dirigir a governação, que é uma forma muito aberta, às vezes muito informal, mas muito meticulosa, devo dizer isso, e tive essa honra de poder conhecê-lo por perto, em reuniões até quase 2-2 no Parlamento, para nos informarmos um ao outro sobre a Lei do Direito à Informação, até que foi aprovada. Então, uma pessoa que deixa-nos com uma referência muito positiva de uma governação muito pedagógica e às vezes muito informal, mas nem por isso não realístico, isto é, com conteúdo. E eu tenho dele essa memória muito forte de um dirigente aberto a ouvir, sobretudo, mas também com intervenções muito pedagógicas, onde quer que fosse necessário. Então, é uma perda muito importante, mas fica a memória, fica a lição e fica, portanto, esta boa recordação de um político que penso que nunca criou controvérsias com ninguém ao longo do vasto processo que ele esteve no governo e no Parlamento. Pois, Tomás, o Ministério da Educação e Cultura
anunciou o início do ano letivo para o dia 30 de janeiro corrente. O anúncio é feito num período de intensos debates, dizia, sobre as políticas do setor e a sua gestão, com particular incidência sobre reprovações em massa. Agora, o último anúncio é sobre a extinção do período pós-laboral. Qual é o seu comentário ao respeito? Hermínio, nós já falamos deste setor, mas parece que nunca vai bastar. Eu, em particular, sou bastante crítico e muito desiludido com o que ocorre na educação. Já o disse, não há país algum, não há povo algum que se vai desenvolver, vai atingir independência econômica sem educação devidamente estruturada e organizada. A nossa está a descarrilar há muitos anos. Foi muito vergonhoso este ano ouvirmos acusações entre professores e o Ministério sobre quem é responsável pela preparação em massa, quem é que deve evitar que haja muita reprovação. Isto não é um debate de qualidade, é um debate muito pobre que ouvimos. De facto, nem foi debate, foram acusações mútuas. E agora vamos entrar nas matrículas para 30 do ano letivo. E não vejo que exista uma ideia de um debate estruturado e estruturante da educação. A educação está, de facto, num grande descalabro. Não vejo o que é que mais nos pode motivar se a educação não se reorganizar. Não vejo o nosso governo a mostrar uma agenda real sobre a educação. Vejo debates soltos, opiniões soltas. Agora o ensino noturno, com argumentos de que, baixou de qualidade, e há muito absentismo. Então, o que é que está errado? São políticas que não estão efetivas. Não é o ensino em si próprio, porque ele faz falta, sim. Eu moro aqui no bairro do Fomento, Hermínio. À noite, 22 horas, eu vejo crianças voltar à escola. Crianças de 11 anos. Onde é que há um dia essas crianças? Porque não tem lugar de dia, não é? E ensino à distância, muito bem, é inovador, é moderno, é inevitável, mas implica recursos e capacidade e energia e internet e disciplina individual. Pois. Não é algo que se faça porque se quer, não é? É preciso que haja disciplina individual, haja recursos. E mais, Hermínio, as crianças, quando vão para a escola, não é só para aprender a ler e escrever, aprendem valores, convívio, saber viver junto, saber discutir, partilhar conhecimentos, saber argumentar. É juntos, não é à distância. Não é à distância. Então, eu acho que não está feito um debate nacional sobre educação como ele merece, porque é a pedra angular de qualquer Estado. Um Estado com analfabetos, um Estado sem educação, é um Estado que pode ser capturado por bandidos, que encontram um povo não preparado em termos científicos e éticos. Eu acho que o nosso Estado deve aparecer realmente. O professor Nilson passou 10 anos, não fez na educação nada. 10 anos. Pois. Nada. E já encontrou o setor problemático. O Presidente da República falou agora do Fundo para a Mulher, muito bem, é muito importante e é encorajador. Disse que havia fundo para jogadores, muito bem. Mas então a educação. Educação. Quem fala de educação com consistência, com estrutura, de modo a que haja, no fundo do túnel, alguma luz de que aonde nós vamos. Nós não iremos de lado nenhum com analfabetos. Não iremos. A menos que é o plano que há de termos um país sem analfabetos. Se é esse o plano, então estamos mal. Não haverá país nenhum, não haverá futuro nenhum do qual possamos ter orgulho se a educação ainda manter-se como está, vista aos bocados, aos retalhos, e não um debate estruturado e estruturante para que ela, de facto, reapareça como já foi.